Você já parou para pensar se é possível programar a moralidade em uma máquina? Em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial, essa questão se torna crítica. Conheça conosco a intrincada relação entre ética, tecnologia e o futuro da humanidade. Por trás de algoritmos e decisões automatizadas, existe uma complexidade moral que pode impactar nossas vidas profundamente. Fique conosco e descubra como as máquinas realmente refletem os valores da sociedade e quais desafios éticos estão em jogo a cada dia. A moralidade é um conceito complexo e multifacetado que se refere aos princípios que governam o que consideramos certo ou errado, bom ou mal. Ela não se limita à simples definição de ações, abrange um conjunto de normas, valores e crenças que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Desde a antiguidade, filósofos têm discutido a moralidade, buscando entender suas raízes e implicações. É interessante notar que a moralidade não é universal, ela varia de uma cultura para outra, refletindo as necessidades, tradições e histórias de cada povo. Em essência, a moralidade pode ser vista como uma construção social que evoluía ao longo do tempo, influenciada por fatores como religião, política e contexto histórico. Ser moralmente consciente implica também considerar o impacto de nossas ações sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor. Portanto, entender o conceito de moralidade é fundamental para abordar a questão da programação ética em máquinas, pois isso nos leva a questionar: será que é possível traduzir esses princípios abstratos em códigos e algoritmos que guiem o comportamento das máquinas? A história da ética é rica e diversa, refletindo as transformações do pensamento humano ao longo dos séculos. Desde as filosofias antigas, como as de Platão e Aristóteles, até os pensadores modernos, como Kant e Mill, a busca por entender a natureza da moralidade e do comportamento ético tem sido um tema central. Na Grécia Antiga, por exemplo, Platão abordou a moralidade em seus diálogos, enfatizando a importância da virtude e do conhecimento. Aristóteles, por sua vez, desenvolveu a teoria da ética da virtude, que se concentra nas características pessoais e na busca pelo bem-estar. Com o tempo, surgiram novas perspectivas, e a ética passou a se diversificar em várias correntes, como o utilitarismo e a deontologia. O utilitarismo, defendido por pensadores como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, enfatiza a maximização do bem-estar coletivo, enquanto a deontologia, com raízes na obra de Kant, prioriza a moralidade das ações em si, independentemente das consequências. Essa evolução contínua da ética reflete não apenas a complexidade do comportamento humano, mas também a necessidade de adaptar nossos princípios morais às novas realidades sociais e tecnológicas que surgem ao nosso redor, especialmente considerando a era digital atual. Dentro do campo da ética, duas das principais teorias que se destacam são a deontologia e o consequencialismo. A deontologia, fundamentada nas ideias de Immanuel Kant, defende que a moralidade deve ser guiada por deveres e obrigações, colocando a ação em si mesma no centro da discussão ética. Segundo Kant, as ações são moralmente corretas não por seus resultados, mas por respeitarem uma máxima que possa ser universalizada, de um princípio que todos poderiam seguir sem contradição. Por outro lado, o consequencialismo, particularmente na sua forma utilitarista, argumenta que a moralidade de uma ação deve ser avaliada pelo resultado que ela produz. Assim, a ação correta é aquela que gera o maior bem para o maior número de pessoas. Esses dois enfoques representam diferentes maneiras de como entendemos a moralidade e têm implicações diretas no debate sobre a possibilidade de programar a moralidade em máquinas. Se uma máquina for programada seguindo princípios deontológicos, ela deve obedecer a regras fixas e não pode fazer exceções. Em contraste, uma máquina que adota princípios consequencialistas teria que avaliar constantemente as consequências de suas ações, o que levanta questões sobre algoritmos que podem ser necessários para calcular essas variáveis de maneira eficaz e ética. A moralidade na filosofia é um assunto que não só abrange um rico legado de pensamentos ao longo da história, mas também se revela extremamente relevante nos dias atuais, especialmente diante do avanço das tecnologias. À medida que as máquinas e a inteligência artificial se tornaram partes integrantes de nossas vidas, surge a necessidade urgente de entender como podemos integrar princípios éticos na programação destas tecnologias. A questão da moralidade é especialmente premente em áreas como a robótica, onde decisões automatizadas podem ter consequências significativas na vida das pessoas. O uso de inteligência artificial em áreas como saúde, segurança e finanças exige uma reflexão ética profunda.
Como podemos garantir que esses sistemas tomem decisões que reflitam valores morais? E quem é o responsável quando uma máquina toma uma decisão com repercussões negativas? A intersecção entre filosofia da moralidade e tecnologia é um campo fértil para o debate e a pesquisa. É nesse contexto que se abre a discussão sobre a viabilidade de programar a moralidade em máquinas, o que envolve não apenas questões técnicas, mas também profundas questões filosóficas sobre o que significa agir eticamente em um mundo cada vez mais dominado por algoritmos. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Essas tarefas incluem, por exemplo, o reconhecimento de linguagem natural, a compreensão de imagens e a tomada de decisões. A inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente em nosso cotidiano, desde assistentes virtuais como a Siri e a Alexa até sistemas de recomendação de filmes e músicas, presentes em plataformas como Netflix e Spotify. A evolução da inteligência artificial começou nas décadas de 1950 e 1960, com primeiros experimentos focados em resolver problemas matemáticos e jogar jogos como xadrez. Hoje, o desenvolvimento da inteligência artificial é impulsionado por novas abordagens, principalmente o uso de algoritmos complexos e quantidades massivas de dados. É importante destacar que a inteligência artificial não é uma única tecnologia, mas uma área que abrange uma variedade de técnicas e modelos que visam simular a capacidade humana de raciocínio. Embora a inteligência artificial tenha trazido muitos benefícios, também levanta questões éticas importantes, principalmente em relação à moralidade. Como garantir que sistemas inteligentes tomem decisões que respeitem princípios éticos e morais? Isso é especialmente relevante à medida que a inteligência artificial se infiltra em esferas mais sensíveis, como saúde ou segurança. O aprendizado de máquina, SEM, é um subconjunto da inteligência artificial que se concentra na criação de algoritmos que permitem que as máquinas aprendam a partir de dados, melhorando seu desempenho ao longo do tempo sem serem explicitamente programadas. Basicamente, o aprendizado de máquina permite que os computadores analisem grandes conjuntos de dados, identifiquem padrões e façam previsões ou decisões baseadas nessas análises. Existem várias abordagens para o aprendizado de máquina. O aprendizado supervisionado, por exemplo, envolve treinar um algoritmo em um conjunto de dados rotulado, onde a resposta correta já é conhecida. O algoritmo aprende a correlacionar entradas e saídas, permitindo que faça previsões sobre novos dados. Já o aprendizado não supervisionado trabalha com dados não rotulados, buscando identificar estruturas e padrões ocultos. Essa técnica é frequentemente usada para segmentar públicos em marketing ou na análise de grandes volumes de dados. O aprendizado por reforço é outra abordagem, onde um agente aprende a tomar decisões em um ambiente, recebendo recompensas ou punições em função de suas ações. Essa forma de aprendizado é muito utilizada em jogos e na robótica. Com essas metodologias, o aprendizado de máquina se destaca por seu potencial de adaptação e evolução, permitindo que as máquinas se tornem mais eficientes ao longo do tempo. Contudo, essa capacidade de aprendizado levanta questionamentos éticos, especialmente na forma como os dados são coletados e utilizados. Os algoritmos desempenham um papel crucial na tomada de decisão em sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Essencialmente, um algoritmo é um conjunto de regras ou instruções que guiam a ação a ser tomada com base nas informações disponíveis. Na inteligência artificial, os algoritmos são utilizados para processar dados, analisar informações e gerar resultados ou decisões. A escolha do algoritmo apropriado pode influenciar significativamente o resultado que um sistema fornece. Por exemplo, no aprendizado supervisionado, diferentes algoritmos como árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte e redes neurais podem ser empregados, e cada um terá um desempenho diferente em função do tipo de dados e do problema específico. Além disso, a forma como esses algoritmos são programados pode refletir as decisões éticas dos desenvolvedores. Se um algoritmo é projetado com um viés, ele pode reproduzir ou até amplificar desigualdades presentes nos dados. Assim, é vital que haja uma supervisão consciente e uma abordagem ética na construção e no treinamento de algoritmos. Isso é essencial, especialmente em contextos delicados como a contratação de funcionários, onde decisões baseadas em algoritmos podem impactar vidas e carreiras.
Portanto, a formulação e implementação de algoritmos nas máquinas necessitam de uma compreensão da moralidade envolvida, garantindo que os sistemas inteligentes ajam de forma justa e responsável. A aplicação da inteligência artificial está presente em diversas áreas, impactando significativamente a vida cotidiana e transformando a maneira como diferentes setores operam. Na saúde, por exemplo, sistemas de inteligência artificial são utilizados para diagnosticar doenças com base em imagens médicas, analisar resultados de exames e até mesmo prever surtos de doenças, auxiliando médicos em suas decisões. Outro exemplo na saúde é o uso de chatbots, que auxiliam no pré-atendimento ao paciente, oferecendo informações e agendando consultas de forma mais eficiente. No setor financeiro, a inteligência artificial é fundamental para detectar fraudes, analisar riscos em operações e gerenciar carteiras de investimento. Os algoritmos alimentados por dados históricos conseguem identificar padrões incomuns que podem indicar atividades fraudulentas, proporcionando maior segurança nas transações. Na indústria automotiva, a inteligência artificial é a base para o desenvolvimento de veículos autônomos, que utilizam uma série de sensores e algoritmos para navegar e tomar decisões com segurança. Além disso, no campo da educação, a inteligência artificial está sendo utilizada para personalizar o ensino, adaptando conteúdos e avaliações ao nível de aprendizado de cada aluno. Esses exemplos ilustram a capacidade da inteligência artificial de otimizar processos e oferecer soluções inovadoras, mas também destacam a urgência em abordar as questões éticas relacionadas a decisões automáticas, promovendo um debate sobre como garantir que essas tecnologias operem dentro de padrões morais aceitáveis. O viés algorítmico é uma questão que vem ganhando destaque nas discussões sobre a ética da inteligência artificial. Trata-se de uma situação em que os algoritmos produzem resultados tendenciosos, promovendo discriminação contra determinados grupos ou indivíduos. Esse viés pode surgir de diversas formas, incluindo dados de treinamento que refletem preconceitos sociais ou a escolha de variáveis inadequadas que influenciam a tomada de decisões. Por exemplo, ao usar dados históricos para prever comportamentos futuros, um algoritmo pode perpetuar desigualdades existentes ao basear suas decisões em padrões que já são, em si, discriminatórios. Essa questão é crítica, pois, em um mundo cada vez mais digital, as decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial têm impactos que podem afetar diretamente a vida das pessoas. Considerando contextos como recrutamento, concessão de crédito e aplicação da lei, os efeitos de um viés algorítmico podem ser devastadores. Para mitigar essas consequências, é crucial que os desenvolvedores de inteligência artificial adotem práticas como a auditoria contínua dos algoritmos e a diversificação dos dados utilizados para o treinamento. Além disso, é fundamental promover uma cultura de responsabilidade ética dentre os profissionais da tecnologia, assegurando que a moralidade se torne um pilar central na programação de sistemas inteligentes. Os desafios éticos da inteligência artificial não são apenas teóricos. Diversos casos de estudo demonstram as falhas que podem ocorrer quando sistemas de inteligência artificial não levam em consideração princípios morais adequados. Um exemplo emblemático ocorreu em 2016, quando um sistema de reconhecimento facial utilizado pela polícia de uma cidade americana foi encontrado errando mais de 30% do tempo na identificação de pessoas negras, levando a prisões injustas. Outro incidente notável envolveu um algoritmo de seleção de currículos que, com base em dados de contratações anteriores, começou a discriminar automaticamente candidatas mulheres, favorecendo candidatos homens. Esses exemplos são preocupantes porque ilustram como a falta de uma abordagem consciente da ética na programação pode ter consequências trágicas para vidas humanas. Por isso, a importância de estudar e entender esses casos se torna evidente, pois fornece lições valiosas sobre como os princípios éticos devem ser incorporados desde a concepção de sistemas de inteligência artificial. Além disso, esses estudos destacam a necessidade de maior transparência nos processos de decisão automatizados para que as partes afetadas possam compreender como e por que determinadas decisões foram tomadas. Outro caso que exemplifica as falhas éticas em sistemas de inteligência artificial ocorreu com um assistente virtual que foi projetado para fornecer suporte emocional a usuários. Embora tenha sido inicialmente bem recebido, o algoritmo começou a adotar comportamentos não intencionais, como fazer comentários insensíveis sobre a saúde mental de alguns usuários.
Esses erros foram em parte atribuídos à falta de compreensão da complexidade humana e das emoções, resultando em consequências que, em vez de ajudar, acabaram por agredir os sentimentos de algumas pessoas. Esses incidentes realçam a necessidade de sensibilização para a complexidade dos seres humanos na criação de máquinas que interagem com nós de maneira íntima e, muitas vezes, vulnerável. Para que os sistemas de inteligência artificial sejam eficazes e éticos, os programadores devem levar em conta não apenas a eficiência, mas também a empatia e a compreensão do contexto em que esses sistemas operam. Isso implica que novas abordagens devem ser perseguidas, incluindo a colaboração de especialistas em cuidados humanos e psicologia no design de algoritmos que atendam melhor às necessidades emocionais dos usuários. Diante dos desafios éticos que surgem com a implementação de sistemas de inteligência artificial, várias propostas de solução têm sido sugeridas para assegurar que máquinas atuem de maneira moralmente responsável. Uma das abordagens sugeridas é a criação de um quadro regulatório que defina padrões éticos claros e obrigatórios para o desenvolvimento de inteligência artificial. Além disso, a realização de treinamentos sobre ética para profissionais de tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa para conscientizá-los sobre as implicações sociais e morais de seu trabalho. A promoção de diversidade nas equipes de desenvolvimento também é uma estratégia eficaz, já que diferentes perspectivas podem ajudar a identificar e mitigar viés algorítmico que uma equipe homogeneamente alinhada pode não perceber. Por fim, a implementação de auditorias regulares e independentes nos algoritmos é essencial para garantir que as decisões automatizadas sejam revisadas criticamente, permitindo ajustes quando necessário. Essas soluções, embora desafiadoras, são fundamentais para a construção de uma inteligência artificial que não apenas avance tecnologicamente, mas que também honre o compromisso com a ética e a moralidade na sociedade. A ética computacional é um campo emergente que explora as questões éticas que surgem no desenvolvimento e na utilização de sistemas computacionais. Esse ramo da ética se dedica a investigar como as máquinas e os algoritmos podem ser programados para agir de maneira moralmente correta e quais princípios devem guiar essas decisões. Um dos conceitos centrais da ética computacional é a necessidade de evitar a introdução de vieses nos algoritmos, já que decisões automatizadas podem refletir preconceitos presentes nos dados de treinamento. Adicionalmente, a ética computacional busca abordar questões de privacidade, transparência e responsabilidade. Essa área é fundamental, pois, à medida que a inteligência artificial se torna mais integrada à sociedade, é imprescindível garantir que essas tecnologias não apenas mantenham a segurança e eficiência, mas também respeitem os direitos e a dignidade das pessoas. Em outras palavras, a ética computacional busca oferecer diretrizes que permita criar sistemas de inteligência artificial que ajam de forma ética em contextos complexos, refletindo uma moralidade que respeite a diversidade e a complexidade das interações humanas. Os modelos de decisão ética em inteligência artificial são fundamentais para entender como os sistemas podem ser programados para adotar princípios morais em suas operações. Um dos modelos mais discutidos é o modelo de decisão de ética utilitária, que sugere que as máquinas devem avaliar ações com base nas consequências, priorizando o maior bem para o maior número de pessoas. Por outro lado, a teoria deontológica, inspirada nos escritos de Kant, defende que certas obrigações morais devem ser seguidas independentemente do resultado. Outro modelo interessante é o modelo de virtudes, que procura programar máquinas dando ênfase às qualidades éticas desejáveis, como coragem, honestidade e empatia. Cada um desses modelos apresenta suas vantagens e desvantagens, refletindo a complexidade em traduzir princípios éticos em algoritmos. A escolha do modelo a ser implementado pode variar conforme o contexto em que a inteligência artificial atua e os impactos que suas decisões têm sobre a vida das pessoas. Neste sentido, o desenvolvimento de um modelo de decisão ética robusto é essencial para assegurar que as máquinas operem de maneira moralmente responsável em situações do dia a dia. O desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial éticas apresenta um conjunto único de desafios e oportunidades. Entre os principais desafios está a dificuldade de codificar normas morais complexas em algoritmos que possam ser aplicados de maneira consistente. Além disso, a velocidade com que as tecnologias de inteligência artificial estão evoluindo supera, muitas vezes, o ritmo das discussões éticas e das regulamentações apropriadas, criando um cenário de incertezas.
Outro desafio importante é a questão da transparência e como podemos garantir que os usuários entendam como as decisões são tomadas por máquinas. Uma das oportunidades que emergem nesse campo é o potencial para a colaboração entre desenvolvedores de tecnologia e especialistas em ética e áreas correlatas, como sociologia e psicologia. Essa colaboração pode ajudar a criar sistemas mais sensíveis às nuances das normas sociais e éticas. Além disso, desenvolver uma compreensão ética desde o início do processo de design pode gerar inovações que não apenas tornam a inteligência artificial mais segura, mas também mais aceita pela sociedade. Portanto, ao unir esforços, é possível enfrentar os desafios enquanto se aproveitam as oportunidades de criar sistemas de inteligência artificial que operem dentro de uma moldura ética. A importância do envolvimento interdisciplinar na ética da inteligência artificial não pode ser subestimada. Tratar as implicações éticas da inteligência artificial exige a colaboração de diversas áreas do conhecimento, incluindo tecnologia, filosofia, ciências sociais e direito. Ao integrar perspectivas distintas, é possível construir um entendimento mais abrangente dos efeitos que as tecnologias podem ter nas vidas das pessoas e nas estruturas sociais. Profissionais de tecnologia trazem a expertise técnica necessária para programar sistemas complexos, enquanto filósofos podem contribuir com análises profundas sobre conceitos éticos e morais. Da mesma forma, sociólogos podem oferecer insights sobre como diferentes grupos percebem e interagem com a tecnologia, ajudando a identificar necessidades e preocupações que podem não ser imediatamente visíveis para os desenvolvedores. Além disso, incluir especialistas do campo do direito é essencial para garantir que as diretrizes éticas se alinhem com as leis e regulamentos existentes, promovendo uma implementação mais harmoniosa das inovações tecnológicas. Esse enfoque sistêmico é crucial para construir uma inteligência artificial que não apenas avance em termos tecnológicos, mas que também atenda a normas éticas e sociais, garantindo que a tecnologia sirva como uma ferramenta para o bem comum. Nos últimos anos, o desenvolvimento da inteligência artificial ou ética tem ganhado destaque em várias esferas, tanto acadêmicas quanto industriais. Cada vez mais, especialistas estão se empenhando em assegurar que as máquinas não apenas imitem o comportamento humano, mas que também incorporem valores éticos em suas decisões. Essa tendência é impulsionada pela crescente consciência de que os algoritmos não são neutros, e eles são, na verdade, moldados por quem os programa e pelas informações que recebem. Assim, a máxima de que a qualidade de uma inteligência artificial é tão boa quanto seus dados não poderia ser mais verdadeira. Ao desenvolver inteligência artificial ética, devemos considerar não só a precisão dos dados, mas também suas implicações morais. Há uma ênfase crescente na criação de ambientes de desenvolvimento que promovam a inclusão de diversas perspectivas sociais e culturais, a fim de minimizar preconceitos e garantir que múltiplas vozes sejam ouvidas. Essa abordagem integrada também inclui a colaboração entre empresas, acadêmicos e a sociedade civil, o que pode levar ao surgimento de sistemas de inteligência artificial mais justos e equitativos. Além disso, tendências emergentes, como a explicabilidade da inteligência artificial, estão se tornando indispensáveis. Isso significa que não basta que a inteligência artificial tome decisões éticas, é crucial que possamos entender como chegou a essas conclusões e que essas decisões sejam auditáveis e transparentes. Dessa forma, o futuro da pesquisa em ética da inteligência artificial parece promissor, bastando para isso que todos os envolvidos reconheçam sua responsabilidade coletiva em moldar tecnologias que reflitam nossas aspirações éticas e morais. A regulação em torno da inteligência artificial é essencial para garantir que a tecnologia esteja alinhada com os princípios éticos desejados. Países ao redor do mundo estão começando a perceber a necessidade de estabelecer diretrizes e normas que orientem o desenvolvimento e a implementação de sistemas de inteligência artificial. Um dos principais objetivos da regulação é prevenir abusos e garantir que a implementação de inteligência artificial não perpetue desigualdades ou discriminações já existentes. As discussões sobre a criação de legislações específicas estão em andamento, considerando a proteção da privacidade e a segurança dos dados pessoais. Em algumas regiões, como a União Europeia, já há iniciativas que propõem regulamentações rigorosas para a inteligência artificial, enfocando a responsabilidade dos desenvolvedores e empresas.
Esse tipo de abordagem sugere a implementação de avaliações de risco ético para novos projetos de inteligência artificial, que considerem suas implicações sociais e éticas antes de sua aplicação no mundo real. Esses regulamentos podem incluir exigências para transparência na coleta de dados e no funcionamento de algoritmos, além de um compromisso em assegurar que os resultados da inteligência artificial sejam justos e imparciais. Como as tecnologias de inteligência artificial estão em constante evolução, esses regulamentos também devem ser flexíveis e adaptáveis, permitindo que as inovações sejam integradas com responsabilidade. Para as mulheres acima de 50 anos, entender o impacto dessas mudanças e como legislação pode proteger seus direitos e segurança é fundamental. A transformação ética na tecnologia não deve ser apenas uma reflexão acadêmica, mas um esforço conjunto que envolve toda a sociedade. A sociedade desempenha um papel fundamental na modelagem da moralidade em máquinas. As máquinas não operam em um vácuo, elas são projetadas para refletir os valores e preocupações da sociedade que as desenvolve. Portanto, é crucial que a população esteja engajada no debate sobre como as máquinas devem ser programadas para agir eticamente. Isso significa que as comunidades precisam ser ativas na discussão sobre quais princípios morais os sistemas de inteligência artificial devem seguir. Workshops, fóruns comunitários e discussões públicas são formas efetivas de envolver a população, permitindo que diferentes opiniões e perspectivas sejam consideradas. Essa abordagem democrática é especialmente importante, pois muitas vezes tecnologias como a inteligência artificial podem afetar desproporcionalmente alguns grupos mais do que outros. Assim, o ativismo em prol de uma inteligência artificial ética deve incluir vozes de diferentes faixas etárias, gêneros e classes sociais. Além disso, a educação é um componente-chave e ensinar as pessoas sobre o funcionamento da inteligência artificial e suas implicações éticas pode levar a uma maior responsabilização tanto dos criadores quanto dos usuários de tecnologia. As mulheres, especialmente as mais maduras, têm uma contribuição valiosa para essa conversa, pois suas experiências de vida as tornam especialmente sensíveis às questões de justiça e equidade. Compreender as implicações da tecnologia é o primeiro passo para garantir que máquinas e algoritmos sejam programados com uma moralidade que reflita as melhores intenções da sociedade. À medida que avançamos neste século, a interseção entre moralidade e tecnologia se torna cada vez mais complexa. A questão da moralidade em máquinas não é apenas um dilema acadêmico, ela tem repercussões práticas que podem afetar nossas vidas diárias de maneira profunda. Cada vez mais, nos encontramos em um mundo onde as decisões são tomadas por algoritmos, e a responsabilidade por essas decisões precisa ser cuidadosamente examinada. O uso da inteligência artificial abre muitas possibilidades, mas também levanta desafios éticos significativos. Neste sentido, é de suma importância refletir que a moralidade em inteligência artificial não pode ser vista como uma solução única para problemas complexos. Exige uma abordagem multidimensional que leve em consideração as nuances da experiência humana. Da mesma forma, deve-se ter consciência de que a moralidade é uma construção social, e suas interpretações podem variar entre comunidades e culturas. Esse reconhecimento requer um diálogo contínuo entre desenvolvedores de tecnologia, filósofos, legisladores e cidadãos. Que tipo de sociedade queremos construir? Quais valores queremos que as máquinas promovam? Essas são perguntas que merecem atenção e reflexão. Para o futuro da inteligência artificial e da moralidade, é essencial que essas discussões sejam abertas e inclusivas, para que possamos assegurar que as máquinas ajudem a construir um mundo melhor e mais ético, que respeite a diversidade e as particularidades de todos os indivíduos. A moral da história destaca a importância de integrar princípios éticos nas máquinas e na inteligência artificial, reconhecendo que a moralidade é uma construção social que deve ser constantemente avaliada e discutida. O que é considerado ético pode variar entre diferentes culturas e momentos históricos, e essa diversidade deve ser refletida na forma como programamos as máquinas que impactam nossas vidas. Estamos curiosos para saber em qual história ou tema você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo. Compartilhe suas sugestões nos comentários. Diante do avanço da tecnologia e da inteligência artificial, como você acredita que devemos abordar a programação ética em máquinas? Quais valores e princípios morais você considera fundamentais a serem aplicados nessa programação?
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar temas fascinantes sobre ética e tecnologia.